Olá, boa noite. Muito bem. Agora nós vamos começar uma live super esperada mesmo, na companhia do Dr. Alan Borges, meu amigo pessoal, tá? Uma pessoa que eu admiro muito. E além de eu admirar muito, algumas pessoas me perguntam, Dean, de onde vem assim esse conhecimento que às vezes você aborda sobre leituras corporais de uma certa forma, o significado de sintomas, tá? Eu pego assim, olha, gente, eu fiz uma formação que abordava esses aspectos relacionados aos órgãos, ao corpo, à psique de uma forma geral. E quem foi o meu professor, meu primeiro professor desse tema, foi o Alan, tá? Foi o Alan, dentro de uma formação de uma escola de osteopatia que nós trabalhamos muito tempo, ok? Então, o Alan é meu professor, tá? Nesse tema que nós vamos abordar hoje. E agora, eu já vou convidá-lo para a gente entrar nesse bate-papo aqui. Vamos lá. Entrou? Oh, boa Perfeito. noite. Que alegria, Alan. Tudo Que em bom, hein, meu? ordem? Bom te ver. Bom, tudo Bom ótimo. E demais. aí, como está? Tá tudo perfeito. Ó, deixa eu aproveitar e dizer o seguinte. Essa live, ela fica gravada no Instagram por 2 dias, depois a gente retira e vai para o canal do YouTube, tá bom? Então aí a gente pode acessar de outras formas. E aproveita agora com esse aviãozinho que você tá aí, que o povo tá entrando, ó, entrou 10 de uma vez, envia para seus amigos aí que essa live é realmente imperdível, tá? Enquanto isso, deixa eu apresentar aqui um pouquinho mais. O Alan, que eu estou chamando carinhosamente aqui de Alan, ele é uma referência hoje em vários níveis do que ele atua. Tá? O Alan, ele trabalha, ele é fisioterapeuta, ele trabalha com osteopatia, com nova medicina germânica, ele criou abordagens próprias, participou de cursos, formações, seminários, né? Participou de várias escolas diferentes, enfim, simpósios, workshops. Então ele é um cara novinho aí, mas casado, com filho, viu? Não é assim, só tem essa cara de novinho assim, mas também não é assim não, já tá escoladinho já, tá? E eu fiquei numa alegria imensa esses dias, eu... Alan, já vou te dar abertura aí. Esses dias eu acordei assim pensando e falei assim, gente, eu não posso esquecer do Alan nessas lives, em tudo que eu estou fazendo. O cara é fenomenal. E ele prontamente, vou agradecer em público aqui, ele me atendeu, conversamos e tudo, foi fantástico, tá? Então já fica aqui o meu agradecimento pela possibilidade de você tirar esse tempinho para a gente bater esse papo, tá, Alan? E hoje, então, enquanto vocês vão mandando um aviãozinho aí, gente, continua mandando esse aviãozinho aí, convidando as pessoas. E hoje nós vamos falar de um assunto que o Alan me deu os primeiros caminhos, foi ele que abordou tudo isso aí. O Alan é meu professor aqui nesse assunto, tá? E foi fantástico. Desenvolveu muito a minha habilidade de pensar na relação corpo, sintoma, doença e significado e importância da comunicação com o paciente. Tá? E é justamente sobre isso que a gente vai falar a partir de uma abordagem, tá? De um médico alemão que teve lá a sua experiência também, criou abordagens, acertos e erros fazem parte dessa trajetória, mas ele fundamentou muitas coisas e muitas outras pessoas continuam os estudos da nova medicina germânica, tá? E o Alan, eu considero uma dessas pessoas que, além de ter pegado essa base, né, toda da nova medicina germânica, que influenciou muito na formação dele, você vai me corrigir daqui a pouco, Alan, mas ele também estuda aspectos psicológicos, ele sabe muito sobre os aspectos corporais, sobre saúde e doença, sobre como se comunicar com o paciente. Então, dá para juntar muita coisa para fazer uma abordagem cada vez mais clara com o paciente. Tá? Veja que em qualquer tratamento que a gente vai fazer, o estar consciente do que o profissional está fazendo faz diferença, e o profissional estar consciente do resultado que ele espera
ou aonde ele pode chegar, faz diferença. E a gente vai falar exatamente sobre isso aqui nessa abordagem. Alan, vou fechar meu microfone, vou abrir um microfone aí para você se apresentar e apresentar para a gente o que é nova medicina germânica. E aí, a hora que eu levantar o dedinho assim, ó, vou fazer uma pergunta e aí a gente vai fazer nesse bate-papo, tá bom? Bem-vindo, meu Ótimo. querido. Obrigado, viu? Mais uma vez aí, obrigado pelo convite. É sempre um prazer, né? A gente estar juntos, fazia tempo que a gente não se encontrava para bater um papo, né? E eu falo que esse é um reencontro e é sempre muito bom, né? Sempre foi bom e tenho certeza que esse também vai ser, né? Então é um prazer estar junto com você, é uma troca, é mútuo essa admiração, né? Quanto que você também me ensinou, enfim, né? E a gente está sempre aprendendo. Eu acho que isso é a melhor coisa, né? E nessa caminhada, né, Dean, lá atrás, né, eu acho que nós dois sempre fomos despertados ou tivemos o interesse em buscar um pouco mais essa visão não física, né? E eu acho que a trajetória ela tem tudo a ver com isso, né? A gente como osteopata, eu compreendia bem aquelas questões físicas da doença, a relação entre os diferentes sistemas, né? Mas eu sempre tinha aquela sensação de que tinha algo a mais, né? Que parecia que quando eu via a história de vida de uma pessoa, aí tinha determinado sintoma, eu escutava o outro, parecia que era muito parecido o que as pessoas tinham vivido. Aqueles pacientes que às vezes melhoravam, passava 2, 3 dias, piorava de novo. Aí você fala, meu, de onde vem isso daí, né? E aí nessa busca, é isso que um dia eu encontro o conceito das 5 leis biológicas da nova medicina germânica, né? E quando eu ouvi aquilo, nossa, me chamou muita atenção, sabe? Eu falei, puxa, que talvez muito do que eu estou buscando, as respostas podem estar nesse conceito, né? E aí, por incrível que pareça, tinha um curso, a primeira turma no Brasil, aqui em Londrina, né? Era, na época, o curso de leitura biológica, foi o primeiro contato que eu tive com esse assunto, e isso mudou muito a minha forma de pensar, de ver as coisas, né? Só que eu queria, um desejo que eu tinha era beber água da fonte, né? Eu queria realmente conhecer mais a fundo o que era a nova medicina germânica, como o Hammer tinha estudado, feito as suas descobertas, né? E aí então eu comecei a me aprofundar nesse assunto e tive a possibilidade de estudar, né, com as pessoas que tiveram diretamente ligadas ao Hammer, né? E foi nesse momento que realmente eu pude compreender a grandeza dessa obra. E aí foi quando eu comecei a tentar levar esse conhecimento, né, também para as pessoas. E foi aí que você também teve acesso naquele momento, porque nós estávamos conectados à escola de osteopatia e todos os alunos estudavam, né, como parte da formação. E hoje nós estamos aí difundindo para todas as pessoas, né, que realmente um dos objetivos é justamente levar conhecimento, né? Então, para a gente compreender um pouco, né dessa, o conceito da nova medicina germânica, eu acho que basicamente ela teve sua origem a partir de uma experiência traumática vivida pelo próprio criador do modelo dessa abordagem, né? Em que o Dr. Hammer teve seu filho assassinado e depois disso desenvolveu um câncer testicular. E isso chamou a atenção dele naquele momento de talvez ter uma possível correlação entre o aparecimento do câncer e a história traumática que ele viveu. E aí, então, foi a partir disso que ele começou a fazer as suas investigações, né? Levantou a hipótese e começou a ouvir as pessoas. Naquela época, ele trabalhava diretamente com pacientes oncológicos, então o grande ponto de partida dele foi realmente a origem do câncer. Foi o que mais chamou a atenção, porque era o que ele estava vivenciando, né? O que ele estava passando naquele momento. E aí, então, ele ouvindo as histórias dos pacientes, começou a perceber que as pessoas também traziam situações vividas que tinham uma certa relação com o aparecimento da chamada doença. Então, ele começou os seus estudos, as suas investigações, e ele mapeou todo o corpo, sempre fazendo uma integração, né? Isso foi muito interessante, porque muitos dos profissionais da área da saúde estão muito voltados, né, para a matéria, para aquela coisa, né? Parece que a doença tem início no físico e o tratamento é 100% físico, né?
E ele não. Ele foi que, na verdade, o físico, ele... eu gosto de dizer assim, né? Como se ele contasse um pouco da história de vida daquela pessoa. Então, ele pôde ver que toda chamada doença, ela se estrutura em 3 níveis, que é o psíquico, que é aquilo que a pessoa sentiu no momento de um evento, o cérebro, que se torna o ordenador de todas as funções, e o corpo, que vai responder diante daquilo que foi vivenciado. Então, a partir disso, ele mapeou todo o cérebro e o corpo, conectando esses 3 níveis e trazendo para cada uma das doenças um sentir. Então, isso é importante, né? Que é o que a gente estuda na formação, que nem você citou lá na introdução, a interpretação do significado de cada uma das doenças a Perfeito. partir o que aquela pessoa passou. Então, basicamente, eu defino assim a nova medicina germânica. São mapas, né, precisos, porque ele conecta a história com muita precisão com o momento do aparecimento da doença, e ele é científico porque tudo que o Hammer disse, ele comprovou através de análises, né, de imagens, que foram as tomografias, e os exames clínicos. Então, basicamente, são mapas precisos e científicos que a gente estuda aí na formação. Vai lá. Perfeito, Alan. Eu acho assim, tá perfeito, porque vamos imaginar que nós temos aqui muitas pessoas que nos seguem que já entendem um pouco da osteopatia, dessas relações, mas temos pessoas também que nunca ouviram falar nada disso. Então, olha só, nós estamos falando de um médico com toda a formação em medicina, que já trabalhava com pacientes com câncer, né, que já vivenciava situações de uma relação emocional com agravamento e melhoria de um quadro de câncer, de uma patologia. E aí, olha que sacada, isso faz parte da história, porque tem muitas pessoas que descobrem algo a partir do próprio sofrimento. Ele usa o Sim. sofrimento dele, ele usa o conhecimento dele e ele começa a pesquisar. Gente, isso é lindo, é o que acontece com várias outras medicinas, vamos dizer assim, com várias outras interpretações. Agora, qual é o grande ponto, Alan, que eu acho que faz toda a diferença aqui? O cara, né, o tal do Dr. Hammer, né, fodástico assim, ele sabia o que pedir de exame, de imagem, aonde pedir esse exame e como que isso estava acontecendo. Sabe assim, literalmente a faca e o queijo, ainda com um doce de leite, se for aqui em Minas, né, na mão. Entende isso? É. Então, qual é a relação? Ele sabia da relação existente entre um órgão e o cérebro. Ponto. O médico sabe disso. Certo? Muitos profissionais da área de saúde sabem disso. Agora ele pesquisou o que isso representava. E hoje em dia, que a gente tem o modelo quântico do homem, né, Alan? Então a gente tem ali É. o corpo físico, vital, emocional, mental, supramental. A gente sabe dessas correlações. Só que naquela época ele não sabia disso também. Então, é muito É. bacana, porque ao longo do tempo, a gente está vendo que tem muita coisa que faz relação. E que não é só em câncer. Aí é que eu quero entrar para a minha segunda pergunta com o Alan. Existe uma relação embriológica. E essa, gente, olha, se você é fisioterapeuta, qualquer profissional da área de saúde que você seja, a embriologia, ela está na base de muita coisa sobre a relação de saúde e doença. A embriologia, ela vai fazer as ligações na osteopatia do que a gente chama de cadeia lesional. Por que que o cara tem ali uma coisa lá na cabeça e vai ter uma ligação com outra parte à distância? Para quem gosta de outra área que o Alan domina, mas vai ser um assunto para um outro tema, da microfisioterapia, a microfisioterapia foi criada por 2 osteopatas pesquisando mapas. Para Sim. quem gosta, na realidade, de aviação, como é que eles fazem todos aqueles esquemas? Foi criando mapas. Para quem gosta de engenharia, né, o que eles fazem ali, a hora que eles fazem o desenho ali, a planta da casa? É criando um mapa. Gente, transfere isso, né? Nós estamos falando de uma realidade criada a partir de experiência clínica. Então, Alan, explica pra gente
antes da gente entrar nas leis, como que você vê essa relação aí de conhecer a história e a mecânica do paciente? Ou seja, como se amarra história, sintomas e essa parte dos sistemas, da mecânica do corpo, na sua visão, Alan? Bom, eu sempre falo o seguinte, né? Dentro desse modelo, o sintoma passa a ser um guia, né? Então, por quê? Porque quando você pensa em um sintoma, quando nós olhamos esse modelo que está pautado na embriologia, cada célula tem uma característica de um comportamento. E isso é muito interessante, porque se eu tenho uma célula proveniente, por exemplo, de um endoderma, independentemente de onde ela estiver, ela tem aquele comportamento. Então, aquele é um sintoma proveniente daquele tipo de tecido. Então, quando o paciente chega com um sintoma, dependendo da característica, ele já me leva a pensar uma série de possibilidades que me abre um campo. Um exemplo, vamos falar assim, nós estamos falando do câncer, mas podemos falar de uma inflamação, né? Então, às vezes um paciente chega e fala assim, olha, o que eu estou sentindo é uma dor em um tendão. Então, existe um sintoma. Aí você vai tentar descobrir que tipo de dor que é. Então, vamos imaginar que o paciente fala assim que é uma dor parada, ele não precisa gerar um movimento, a dor é constante. Então, quando ele fala desse sintoma, eu já sei que embriologicamente é uma característica de um tecido mesodérmico, e esse sintoma ele só aparece no início de uma fase de reparação. Então, quando eu faço esse link, eu já sei o que aconteceu, o porquê que esse paciente manifestou o sintoma naquele determinado momento, o que está por trás e qual seria a melhor abordagem. Por que isso é legal, né, Débora? Porque nós estamos falando de um conceito emocional, mas tem hora que você precisa ter uma ferramenta biomecânica mesmo, para você melhorar a qualidade de um tecido, uma qualidade funcional. Você vai compreender se aquilo está numa fase aguda, se é uma fase crônica, se é policíclico, se é monocíclico, se existem gatilhos que recidivam. Então você já começa a olhar para a história de vida da pessoa de uma outra forma. Então não é só um sintoma, né? É um sintoma que vai te conectar com um tecido, com uma fase e com tudo aquilo que o paciente traz. Então, imagine assim, um joelho, aí tem um tendão do joelho, é o joelho direito, ele já traz uma representatividade do que é. Daqui a pouco você já está conversando da vida da pessoa, a relação dela com o pai, o que aconteceu momentos antes dela apresentar a dor, sabe? Então, assim, é uma história muito profunda que acaba vindo à tona a partir de um sintoma. Então, hoje, na minha experiência, o sintoma, para mim, conecta a história de vida daquela pessoa. E a partir disso, me abre aí um leque de possibilidades para eu poder trabalhar. Vai lá. Lindo, Alan. Nós pensamos muito, talvez assim é porque eu sou seu aluno, né? Nós pensamos muito parecidos. Mas assim, o que eu queria comentar neste item? Primeiro, algumas pessoas, a gente vê na internet, pesquisa lá no Google, né? Algumas pessoas criticam nova medicina germânica, etc. Por quê? Na minha opinião, por que algumas pessoas criticam a nova medicina germânica? Porque coloca como se a medicina germânica fosse a salvadora da pátria e que só porque você sabe o significado de alguma coisa, né, que faz sentido, aí você já vai dar essa informação para o paciente, é por causa disso que você tem isso. E o paciente vai ser curado. Não é isso, entende? A grande relação aqui, e isso é para deixar bem claro, olha só, que o Alan acabou de falar. Isso conecta, dentro de uma anamnese, uma informação, uma capacidade de perguntar, uma empatia, um rapport, que o paciente ele vai começar a te falar de coisas, talvez que ele nunca falou para ninguém. Algumas pessoas vão gastar anos de terapia para ter coragem de falar de uma determinada situação. Que às vezes, dependendo do que você levanta ali nesse mapa do corpo, você põe isso à tona e fala, olha, isso aqui pode ser conversado. Tem muitas tensões emocionais que ficam armazenadas internamente. Que o ato de você colocar para fora, chorar, falar, enfim, espernear, já está reorganizando, já está gerando a homeostasia ali. E o Alan falou de uma outra coisa. Existem fases da doença. Quem estuda realmente a nova medicina germânica não está dizendo, de maneira nenhuma, que nós estamos descartando a medicina, no que se diz tradicional, ou medicações, porque tem várias fases da doença. E entender as várias fases da doença
faz você ajudar a raciocinar se é o melhor momento de medicamento, se é o melhor momento de repouso, se é o melhor momento de cuidar da alimentação e se é o melhor momento de colocar uma técnica, por exemplo, osteopática. Sim. Então, é um leque completamente diferente. Você está fundamentando a sua anamnese e ainda criando mais uma possibilidade de recurso terapêutico. Eu acho que esse é o ponto que às vezes fica perdido para muita gente, né? Esse elo. Quem não quer saber mais de diagnóstico? Quem não quer saber mais sobre clínica? Em qualquer profissional da área de saúde que é clínico. Gente, as coisas se conectam aí. E esse é o ponto-chave. Né, Alan, o que você acha disso que eu abordei agora? Eu falo sempre isso, né? Eu acho que o ponto fundamental é que as pessoas acabam, talvez, associando a medicina germânica com uma técnica, né? E não é uma técnica, ela é um conhecimento que te traz explicações do porquê uma doença ocorre, as fases de uma doença, e a partir disso, quem desenvolve a terapia é o terapeuta, baseado nas ferramentas que você tem e de acordo com as necessidades. Um exemplo, a gente sempre divide, quando nós vamos falar de doença, existem situações de urgência real, existem situações que não são urgência. Se existe uma urgência real, esse paciente ele é indicado para uma intervenção. Então, quem que vai fazer isso? O médico intervencionista. Então, ele precisa de recursos. Muitas vezes, uma intervenção cirúrgica, uma droga para talvez modular um sintoma que o corpo pode não dar conta. É uma situação de urgência. Então, é a competência desse profissional, né? Então, tudo isso na germânica é muito bem colocado, é muito bem determinado, né? Agora, se um exemplo, às vezes as pessoas acham assim, por isso que eu sempre gosto de enfatizar para todos os alunos assim, o que as pessoas fizeram? As pessoas ficaram muito mais preocupadas com o conflito ou interpretar o conflito do que realmente seguir a base do que é a germânica. A germânica não necessariamente você precisa interpretar conflito ou trabalhar em cima de um conflito. Em nenhum momento talvez você tenha que fazer isso. Por quê? Porque se você compreende os mapas, quantos pacientes eu trabalho sem que nem ele saiba o que está acontecendo? Porque tem hora que a ajuda ela está mais no campo físico. O paciente precisa melhorar um sintoma, tem hora que ela está mais no campo psíquico, emocional. Então, quando você respeita as fases e você sabe o que está acontecendo, fica mais fácil você se utilizar de um tipo de técnica de intervenção. Então, isso para mim, é a coisa mais importante desse conhecimento, desse conceito. Porque tem uma base fisiológica extremamente importante, uma forma de um diagnóstico preciso, diagnóstico clínico, devido a essa fisiologia, a manifestação sintomática de um tecido, a característica embriológica, a fase simpática, a fase parasimpática, determinar se existe uma urgência real ou não. Então, isso para mim traz um valor tão grande que hoje eu digo assim, eu sou um terapeuta, um profissional que trabalho segundo a nova medicina germânica. Então, é diferente. Então, eu uso esse mapa para eu conseguir realmente saber o que está acontecendo e fazer a escolha da melhor técnica, né? Da melhor abordagem. Então, isso para mim é a parte mais rica que existe desse conceito da nova medicina germânica. Show de bola, Alan. E você falou numa palavra ali, né, que é conflito, que é o ponto-chave que eu acho que nos auxilia muito. Então, se você tem a base, né, se você que é um profissional, tem uma base, por exemplo, de que tecido é de que origem embriológica, isso já é fenomenal, porque você consegue conectar partes do corpo. Então, esse é o primeiro ponto. A partir disso, sabendo, inclusive com os próprios exames de imagem, pode auxiliar, né, aonde é exatamente algum tipo de lesão, esse tipo de coisa, você começa a abrir sua cabeça para o conflito. Ou seja, por que o joelho direito, que tem a mesma idade do joelho esquerdo, manifestou essa doença e não é por uma perna curta, né? Não é porque a pessoa manca de um lado. Porque após... Você nem conhece aí, ó. Olá, esse pequenininho não. Porque após uma separação, né, um divórcio, eu vou ter tendência a ter determinados conflitos. Por que que quando a pessoa se aposenta, na expectativa de curtir a aposentadoria dela, ela vai lá e tem um infarto? Né? Por que que essas coisas acontecem? Então isso é um
conflito, alguma coisa não está redondinha e o seu inconsciente está te chamando a atenção para você expandir a sua consciência. Alan, estou usando um termo novo aqui para saber a sua opinião. Ou seja, nosso consciente é conhecido como menos de 5%. Né? Nosso subconsciente tem muita relação com o passado, nosso inconsciente com tudo do universo. Como que a gente expande a consciência? Como que a gente evolui? Como que a gente se torna uma pessoa melhor? E a partir de um mapa específico, individual, somente seu. Seu corpo, querido. Seu corpo é seu mapa de vida. Seu corpo é a trilha do que você vai fazer. Não é à toa. Nada que acontece com você. Seu corpo não manifesta diferente, não manifesta igual a um outro corpo. Então, a nova medicina germânica é um estudo do próprio corpo que permite àquele indivíduo que se estuda ampliar a sua consciência sobre um determinado assunto. E não como uma forma terapêutica ilimitada. Né? Então, Alan, você acredita nisso que eu estou falando no seguinte sentido? A nova medicina germânica, eu poderia dizer que ela me auxilia na expansão da consciência, uma vez que eu estou indo um pouco mais a fundo, talvez por um parâmetro que a pessoa não sabia de correlação, né, com um sintoma, com uma doença. O que você acha sobre isso? É exatamente isso, Dena. Tanto é que a gente diz o quê? Que os processos biológicos, eles ocorrem por interferência da nossa parte não consciente. Por quê? Né? Nós, quando falamos da consciência mental, que é isso que nos diferencia dos animais, e isso é integração Gente, entre cortou um o pouquinho, homem... Alan. Cortou um pouquinho. Volta um pouquinho na última frase. Ah, tá. Porque quando nós estudamos a nova medicina germânica, nós... Ainda está cortando, gente. Vamos aguardar aí que eu vou falar para o Alan. Deve ser alguma variação na internet lá de Londrina, onde ele está. Não voltou. Vamos aguardar ver se vai voltar. Bom, eu acho que ele vai entrar novamente. Então caiu a conexão do professor Alan, tá? E aí, exatamente. Cortou. Vamos ver se ele vai fazer o convite, eu vou fazer novamente, ou se aconteceu algum detalhe, algum imprevisto. Então aguarda aí. Nós estamos bem na explicação do conflito biológico e da relação que isso tem com a evolução. Estou chamando ele aqui novamente. Já tem algumas pessoas falando que a internet em Londrina não está muito legal. Vamos ver se aparece a oportunidade de ele aparecer novamente. Estou convidando aqui. Mais um minutinho, pessoal. Ainda não. O Alan tá ouvindo tudo. Tá aí. Alan, faz o convite de novo. Eu estou mandando aqui, mas tá voltando. Apareceu para mim. Doutor Alan está tentando, mas não está conseguindo entrar. Vamos ver se agora vai. Mais uma vez. Ainda tentando, gente. Aguenta aí. Vamos ver se dá certo. Mais uma tentativa. Agora sim. Ufa. Oh, Bom, tá derrubaram, tranquilo, gente. Só uma pausa para beber água, tá bom? Então nós estamos falando de conflito
biológico. Qual a relação do ser humano, dos animais e como isso representa a evolução, né? Será que vai, Alan? Vamos tentar. Vamos lá. Então, aí toda essa questão da parte aí não consciente, né? E é justamente isso, cara. Porque a gente diz que uma das bases da nova medicina germânica é a conexão entre o homem e o animal. Ou seja, se nós falássemos apenas da consciência mental, nós não teríamos esse elo de ligação, porque o animal não tem a consciência mental, né? Então, o que que nos liga de verdade? Nós falamos que em torno de 95% de todas as respostas que nós temos na vida estão ligadas ao compartimento subconsciente ou inconsciente, né? Então, por isso que é importante, porque a pessoa que traz o sintoma ou a doença, ela tem a falsa impressão, mesmo contando a história de vida dela, ela tem a falsa impressão de que ela sabe o que está acontecendo. Então, por isso que é tão fascinante a abordagem. Porque a gente ajuda a pessoa a se conectar com algo. Eu vejo isso todo dia. Da pessoa falar, mas eu nunca imaginei que era isso. Eu achava que era o problema que eu tinha com meu pai. Não, não. Essa é uma dor que você traz em relação à posição que você assumiu em relação à sua mãe. A pessoa fala, meu Deus, olhando assim agora, hein? Então, veja, então isso é muito interessante, né? Eu dou sempre um exemplo assim, eu falo para os alunos, né? Falo assim, imagine que você agora foi lá no shopping e você comprou um celular, parcelou lá em 20 vezes o celular. Aí você sai na rua, o cara põe uma arma na sua cabeça e te rouba o celular. Aí você vai falar para alguém, você fala assim, meu, que raiva que eu tô desse cara, porque eu acabei de comprar, papapá, papapá, papapá. Então você tá falando de raiva. Aí amanhã você acorda com falta de ar. Então veja que interessante. O que você sentiu de verdade na hora que o cara tem medo de morrer. Então, o sentir que impactou o seu corpo não foi o mesmo que você está dizendo que você sentiu. Então, você sentiu raiva mentalmente, porque você sentiu uma sacanagem do cara ter roubado seu celular, todo o esforço que você fez para poder adquirir. Só que no fundo, a sua parte biológica, quando o cara colocou a arma na sua cabeça, sentiu medo de morte. Aí você fala assim, ah, mas como é que você sabe que a pessoa sentiu medo de morrer? Porque o sintoma que ela está apresentando conecta com esse sentir. Então, veja, são duas coisas. Um é o que a pessoa está te dizendo, a outra é o que o corpo ou o que o sintoma está te dizendo. Então, normalmente, quando a gente vai trabalhar, a gente faz essa. A nossa ideia é a leitura do corpo, é a Tá leitura do perfeito, sintoma Alan. ou do comportamento da pessoa, né? Então, eu sempre Cortou. cito esse exemplo para a pessoa perceber, né? Não, foi fenomenal. Cortou um pouquinho, mas deu para entender o fio da meada aí mesmo. E é exatamente esse o ponto. Nós temos aí uma série de reações físicas que a gente não escolheu, não foi mental. A gente não escolheu tremer em determinada situação, a gente não escolheu suar em determinada situação. E às vezes nós não vamos ter nenhuma noção da emoção disparada de maneira automática. A gente depois vai querer, com a bagagem que a gente tem, querer interpretar aquilo, mas o fato já aconteceu. E esse é o ponto chave que a medicina germânica traz. E aí que esse assunto é quase inesgotável, mas eu quero evoluir no seguinte aspecto. Alan, a gente tem também, então, um conflito, um reflexo automático, um instinto animal, um sentir. Tem um estudo da embriologia, dos mapas corporais, olha quanta coisa, gente, que tem envolvimento. Tem a bagagem de cada terapeuta, e aí tem uma fase de resolução. O que vem a ser, Alan? Resolução de um conflito, ou resolução de um sintoma, resolução de uma doença, pela nova medicina germânica. Isso é bem interessante também, né? Porque, assim, ao longo da história, né, eu vejo que existem muitos equívocos ao se interpretar o que é saúde e o que é doença, né? Muitos processos do corpo que são necessários ou necessidades do corpo para poder se curar completamente são interpretados como doença, né? Então, o que a gente observa? Isso
é fácil a gente perceber, eu também gosto, porque quando a gente entra no mundo psíquico, fica pouco palpável para as pessoas entenderem. Mas eu gosto de dar um exemplo assim. Imagina que você vai lá na academia hoje, fazia tempo que você não fazia exercício, você vai na academia e começa a pegar mais peso do que você aguenta. Então, aquele momento, ele corresponde ao que nós chamamos de fase ativa de um problema. Ou seja, você está tentando levantar um peso, né, mais pesado do que você aguenta. Tá? Então, ali nós estamos falando, né, de uma anilha de peso. Ok. Aí você ali faz toda a força que você pode e você consegue levantar esse peso. Aí você vai para casa. Você moscadinha para mim, vamos ver se está bloqueando a minha fala. Deu uma cortada lá. Mas aí a pessoa está na fase ativa. Vamos ver se vai voltar aqui a internet de um ponto de vista mais fluida. Cortando, a gente viu aqui, Bi. Não voltou muito fluida ainda. Eu acho que o Alan ia comentar sobre inflamação. Ele acabou saindo. Vamos tentar ver se ainda dá tempo de entrar. Mas eu acredito que ele ia comentar sobre as fases. Depois de uma musculação, vai ficar dolorido depois que você dorme. Isso não é uma doença, né? Vou tentar achar ele aqui, gente, de novo. Isso não é uma doença, e sim uma repercussão, ou seja, uma adaptação do corpo. Isso. Uma adaptação do corpo ao exercício que foi feito, né? E isso é normal. E se a gente for evoluir... Alan, você viu que eu prolonguei sua fala, você ouviu? Não ouvi. Eu falei o seguinte, eu acho que o Alan ia falar o seguinte, que a pessoa dormiu na academia, e aí a hora que ele dormiu, ele acordou outro dia É. todo dolorido, e que isso é normal, é uma E, resposta ao que ele fez no dia anterior. Então essa inflamação significa que está tudo ok, né? Foi aí, é isso Alan. aí. Então, o que que acontece? Você foi lá, exerceu um estímulo, e agora o seu corpo, para poder reparar a toda essa carga, ele inflama. Então, veja, isso é ruim ou é bom? Porque depois dessa inflamação, você tem a hipertrofia, você tem a fase de cicatrização, enfim. Então, é um processo que nós compreendemos na fisiologia. Quando nós levamos para a parte psicobiológica, não é diferente. O que muda? O que muda é que talvez o peso que você está carregando é o peso de um trabalho, é o peso de um relacionamento, é uma incapacidade que você vive, uma frustração, né? Então, quando você sente algo, isso é importante, né? O que que acontece? No momento em que eu sinto algo, eu aciono uma parte do meu sistema nervoso autônomo, que é chamado sistema nervoso autônomo simpático. É esse que nos vai permitir agir, lutar, né? Ter a resposta no momento do hiperestresse. Então imagine o seguinte, ali eu lutei, ali eu tive que digerir, o meu sistema neuroendócrino final ele teve que produzir mais, por exemplo, o estômago vai ter que produzir mais ácido para poder digerir, ou seja, é o momento da sobrevivência real. Então você foi lá, lutou, digeriu, correu, enfim. Você agora entra numa fase de reparação, que é a fase pós-estresse. Quando nós entramos em uma fase de reparação, quem cuida desse processo agora é o sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, o que nós vamos ter? Características da ação desse sistema. Um exemplo disso, o que ele gera no nível corporal? Edema. Então, um exemplo, um músculo pode inchar, aumentar o volume, uma articulação pode edemaciar. Por exemplo, o cérebro, uma membrana com edema pode te dar uma dor de cabeça, uma crise de enxaqueca. Então, são sintomas que podem aparecer. Ele lá no sistema gastrointestinal, por exemplo, já que você conseguiu digerir, agora você vai ter uma sensação de estufamento, uma digestão um pouco mais lenta. Então, esses sintomas que muitas vezes são mal vistos pelo modelo tradicional,
para o organismo, eles são extremamente importantes, porque eles fazem parte também de um processo de reparação. E aí, Dean, é isso que me fascina a compreensão disso. Porque eu, como profissional, eu sou chamado a atuar nesse momento, que é quando a pessoa tem a falsa impressão de que está doente. Não é assim? Agora eu estou com uma dor, minha digestão está lenta, eu estou com mal-estar, estou com febre, né? Então, o que a gente faz? A gente vai tentar buscar os nossos recursos para poder auxiliar, né? É por Quando você isso tomar água que eu... aí, olha Vai lá. lá. Perfeito. E é exatamente isso. Ou seja, existe uma diferença entre resolução de um conflito, ou seja, aquilo que realmente foi compreendido, houve uma mudança de comportamento, houve uma mudança de atitude, e aquilo que é uma inflamação em resposta a algo que está acontecendo. Agora, o que o Alan colocou é muito legal, porque é instintivo a gente correr do perigo. Mas o perigo hoje é o quê? Do ponto de vista emocional, É, mental, ou qualquer outra característica. Onde é que está o perigo? Onde é que está a incapacidade? Onde é que está realmente a tristeza, a raiva? O que depende de uma reação fisiológica. Esse é o ponto-chave, né, Alan? é. Porque quando a gente traz algo palpável, a pessoa consegue quantificar um peso. Agora, e o peso de um relacionamento? Aquela raiva que você sente todos os dias no seu trabalho, né, em relação ao colega, em relação ao chefe, e você fica alimentando aquilo. Então, os seus órgãos, áreas do seu corpo também serão impactadas. E a gente precisa entender o quê, né, Dean? Ninguém vive 100% estressado. Ninguém vive uma vida inteira com problema. Em algum momento a gente relaxa. E é justamente nesses momentos que sintomas físicos importantes acabam surgindo. Você citou bem, aquele cara que não via a hora de aposentar, aposenta e depois tem um infarto. Por que que isso acontece, né? Então, uma das coisas também que eu gosto desse modelo é que ele nos ajuda a olhar para a nossa vida antes de talvez gerar a doença. Porque se eu vivi uma vida inteira frustrada, eu vou esperar até quando para sair dessa frustração? Se eu fico alimentando raiva diariamente, eu vou esperar até quando? Eu vou esperar a doença estruturar no meu corpo para poder gerar uma mudança? Quantas vezes você vê isso aí no seu dia a dia? Eu vejo aqui. Às vezes a doença se instala de uma forma tão intensa que já não há mais tempo para a mudança, né? Então, essa ampliação da consciência nos faz nos tornarmos mais donos de si, porque a gente já consegue acessar aquela percepção, já consegue olhar para aquela sensação, que é normal, faz parte, o sentir faz parte da natureza. Todos nós sentimos medo, todos nós sentimos raiva, todos nós em algum momento nos sentimos desvalorizados, impotentes, faz parte, o animal também se sente assim. Só que qual que é a diferença? A diferença é que, Exatamente. pela dinâmica de vida do animal, por que isso? Porque assim, né, Dan? O animal, ele vive a vida de forma mais monocíclica. Um animal não vive um relacionamento de 20, 30, 40, 50 anos. Nem com uma parceira, nem com filhos, nem com um colega de trabalho, não existe isso. Então, ele vive uma vida que a gente chama que é uma vida mais dinâmica. Então, ele se cura pela própria dinâmica da vida. Nós não. Nós temos a tendência de viver uma vida policíclica, fatos que se repetem. E é por isso que nós nos tornamos seres mais crônicos. Então, se a gente não acessar a consciência para perceber o que está acontecendo, a gente não consegue quebrar esse círculo vicioso. E é por isso que hoje eu vejo assim, a humanidade está doente, mas a gente não vê mais doença aguda, né? A gente vê só coisa crônica, não é? Boa! Não é? Alan, olha, nós falamos 50 minutos já, parece incrível, mas foi isso. Eu queria fechar essa live já com um convite para uma próxima live, para a gente organizar uma data, porque nós dois conversando aqui, a gente poderia falar um tempão. Aliás, vamos, escreve aí para mim nos comentários, você gostaria que a gente montasse um curso de umas 3 horas, assim, online, para a gente poder discutir esses assuntos? Escreve depois, na hora que eu salvar lá no feed, tá bom? Que aí a gente pode conversar mais sobre isso. Mas eu queria dizer o seguinte, Alan, aí você, para a gente fechar isso aqui,
e para deixar bem claro o quanto a nova medicina germânica ela pode ser benéfica para o terapeuta, para o conhecimento, para o diagnóstico e para o paciente, tirando preconceitos que ao longo da minha trajetória, e talvez da sua também, a gente ouviu da nova medicina germânica, como se a pessoa falasse algo e fosse curar tudo, né? Fala para mim, de maneira resumida, o que que você fez então, depois do conhecimento da nova medicina germânica? Quais foram as suas formações que levam você a criar o seu sistema, né? O Alan hoje desenhou um sistema de integração biológica, ou seja, uma forma de tratar a partir da experiência dele. Então, além da fisioterapia, além da osteopatia, além da nova medicina germânica, o que aconteceu nos últimos anos com o Alan? E é justamente isso, né? Porque assim, eu comecei a perceber o quê? Tornar consciente é parte de um processo, mas não era o suficiente. Como muitas pessoas acabam achando que basta interpretar, basta a pessoa saber. Mas se fosse assim, a pessoa entrava com câncer no meu consultório, eu interpretava a história e amanhã ela ia ligar e falar: "Não, eu acordei sem o câncer." E aí, o que que eu comecei a perceber? Que não era assim, que a gente tinha que tentar aprofundar um pouco mais, acessar aquela dor primária, aquela dor infantil, aquilo que a pessoa não tem consciência e que ela traz, né? Então, o que que eu comecei a fazer? A partir desse mapa, eu vi as coisas de duas formas. Aquilo que poderiam ser ferramentas de alívio físico, então é aquilo que eu vou fazer no tecido, uma manipulação, eu vou soltar algo, um alimento, enfim, aquilo que eu tento regular, né, o processo mais matéria mesmo, mais físico, né? E aí, dentro das minhas formações, o que que era a minha fragilidade? Compreender a mente, o psíquico, né? Não era a minha expertise, né? Então, eu fui buscar isso daí. Então, o que que eu fiz, cara? Eu fiz especialização em neurociência, que me ajudou muito a compreender. Fui fazer constelação familiar, psicanálise, psicoterapia positiva, psicoterapia breve, enfim, né? Eu fui me aventurar nesse universo das psicoterapias para compreender um pouco mais realmente o comportamento do ser humano, as personalidades, né? Compreender a mente, essa construção de cada um dos compartimentos que nós estamos falando aqui, né? O que é mental, o que é subconsciente, o que é inconsciente, né? Para mim sempre foi muito importante, porque Hammer sempre citou muito essa base dos conflitos vindos da família, essa relação com o pai, com a mãe, né? Então, para mim, era ruim só falar assim: esse é um conflito com o pai. Aí, quem que não tem conflito com o pai? Quem que não tem conflito com a mãe, né? Então ficava muito vazio ou muito superficial, entendeu, Dê? Então, quando eu criei o método Saúde Integrativa Biológica, foi para eu ter realmente como base a germânica, mas ajudar as pessoas a atuarem num campo clínico, não ficarem só interpretadores de conflito, que é o que eu mais vi as pessoas fazerem. O ombro é isso, o joelho é isso, o estômago é isso, tá, mas e aí? Então, assim, e outra coisa também, né, Dan? Às vezes, você terapeuticamente, por ser só interpretativo, muitas vezes você se torna invasivo. Você não consegue acolher a dor do outro, não consegue perceber o que está por trás, entendeu? Então, eu quis entrar mais nesse campo mais sutil, realmente, para poder permitir com que a pessoa pudesse conectar com a própria dor dela e ter ferramentas para poder lidar com o processo, e não só saber qual é o processo, né? Então, foi mais ou menos isso que eu fiz nos últimos 10 anos aí da minha vida, Alan, buscando essas cara, ferramentas. é lindo. Eu vou acrescentar dizendo que é um caminho que muitos de nós fizemos e estamos fazendo, de experimentar em nós mesmos essas ferramentas que nós utilizamos, de deitar na maca, de ser aluno, e aí, à medida que as coisas vão fazendo sentido e que a gente vê a realidade do que está acontecendo na nossa maca, no nosso consultório, com as pessoas que a gente conhece, a gente externaliza isso e vai entrando dentro de cada um a missão, o propósito, o objetivo, né? E vendo assim essa trajetória do Alan, é uma trajetória que eu compartilho. Eu também fiz um caminho semelhante em relação ao que a gente vem buscando, para dizer o seguinte: existe
é uma ciência desenhada, aquela em que a gente faz o projeto, aquela ciência em que a gente passa pelo comitê de ética, e aí depois disso você vai colocar tudo na prática, e existem fatos que depois a gente vai estudando e colocando ferramentas nele, também se torna ciência. Nem tudo que hoje é ciência foi ciência há 10, 20 ou 50 ou 100 anos atrás. Então, a ciência é a busca da verdade, e eu queria compartilhar com vocês aí que estamos tentando a todo momento buscar a verdade, cada um a sua, né, e compartilhando isso com outras pessoas. Então, para deixar claro que a nossa busca aqui, ela é muito sincera, tem muito suor, tem muito livro, tem muita leitura, muito compartilhamento, para levar um conhecimento que a gente realmente acredita para cada pessoa. Não é isso, Alan? É isso aí, Dan. A gente, eu falo assim, né? Antes da gente colocar em prática realmente, né, com o próximo, a gente vive isso, né? Então eu falo assim, eu acredito porque eu vivo no dia a dia, eu construí a minha família pautada nisso, as relações que eu criei estão sempre muito conectadas com esse princípio, né? E quando a gente fala realmente desse mundo, porque isso a gente se esbarra com muita frequência, né, Dan? Ah, isso não é científico, ah, isso não tem comprovação, ah, isso não sei o quê. Só que o que a gente precisa entender? Que mesmo essa ciência da comprovação, ela tem o seu limite, né? Então eu brinco assim, se hoje você tivesse com câncer e você soubesse de alguém que de 10 pessoas melhorou 5, talvez isso não tivesse algo significativamente comprovado ou estatisticamente aceito, mas eu tenho certeza que você irá lá, né? Por quê? Porque de 10, 5 pessoas, e você poderia estar entre essas 5, né? Então, quantas pessoas hoje no nosso consultório que não poderiam se curar ou eram ditas já como mortas e que estão vivas? Então, quer dizer, é isso que a gente está falando. A gente está falando realmente de coisas que a gente vê acontecer, né? Não é só uma ideia, uma Alan, subjetividade. tá Isso é perfeito. extremamente... Vai cortar. Eu vou finalizar aqui para avisar todo mundo aqui que apareceu o anúncio aqui para mim. Gente, vamos estudar um pouco mais com isso. E eu acho que nós vamos ter outros modelos muito em breve de formas de abordar o paciente. Por quê? Porque da mesma forma como o Alan, tem muitos profissionais que hoje são médicos, psicólogos, nutricionistas e psicoterapeutas e fazem isso tudo junto. Eu conheço Sim. vários profissionais que fazem 4, 5, 6 terapias e agora estão juntando isso e criando essa abordagem realmente integrada. Tá? E como aqui é o lugar de falar de práticas integrativas, então esses assuntos nos interessam bastante. Alan, muito obrigado, meu querido. Gente, eu vou salvar a live lá, faz os comentários lá, por favor, nos canais. Vamos terminando de conversar que vai fechar aqui. Alan, obrigado, meu querido. Vamos falar Obrigado, de Leandro. novo. Pode despedir do Obrigado, povo até a aí. próxima. Um abraço, bom estar com você. Obrigado. Tchau, tchau. Foi ótimo.